Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é entendendo a estrutura de um projeto Android. Então é isso, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura de um projeto Android, nós vamos entender como funciona essa estrutura, né, que nós começamos a criar na aula passada, e vamos também falar aqui sobre coisas importantes a respeito de um projeto Android, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente na nossa viagem de programação, pessoal. Então, olha só que legal, né? A gente já falou aqui sobre a criação de projeto Android, certo? Vocês estão vendo aqui que a IDE do Android Studio ele tem aqui em cima alguns menus que a câmera está aqui posicionada. Eu vou aproveitar e vou mover a câmera aqui, ó. Vou passar para uma outra posição aqui do vídeo, tá? Para que a gente possa continuar falando, possa continuar trabalhando aqui, beleza? Então vocês vão me ver aqui embaixo agora. Vamos lá. Seguinte, nosso projeto Android, olha só que legal. Você tem uma visão aqui, que é a visão de projeto, tá? Quando ele é criado, vocês viram, né, quando a gente criou o projeto lá na aula passada, ele foi fazendo aqui uma série de atualizações, pegou o que era necessário, fez download, etc., até que essa estrutura aqui fosse criada. Muito bem. Então, vamos falar mais dessa estrutura aqui para vocês poderem entender. Olha só. Então você tem nesse combozinho box aqui, ó, você vai ter Android, você vai ter projeto, você vai ter pacote, arquivos de projeto, tá? Então, arquivo fonte do projeto. Então tem uma série de possibilidades de visão que você tem aqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui selecionar projeto, olha só, ele vai me falar o caminho do projeto, tá? Se eu abrir aqui a opção, né? Ele vai me mostrar aqui a pasta do Gradle, a pasta do build do Gradle e assim por diante, tá? Então é uma estrutura. Se eu venho aqui, por exemplo, e seleciono Project Source Files, aqui ele me mostra a estrutura de pastas do projeto lá no meu C2 pontos, olha lá no meu diretório principal. Então, eu tenho esse caminho principal, eu tenho a pasta app, a pasta source, Android test, a pasta main e a pasta teste. Se eu abrir, por exemplo, a pasta main aqui, ó, se eu vier aqui na pasta main, vai ter aqui a pasta Java e a pasta res. Na pasta Java, olha aqui, está me mostrando aonde está a minha classe main activity, beleza? E na pasta res, né, se eu vier aqui na pasta res, ó, aí sim ele vai me mostrar uma pasta de resource, né? Res de resource do meu projeto. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, vai ter momentos durante o seu desenvolvimento no seu projeto que você vai abrir uma pasta, vai ter um tipo de visão, vai ter outro tipo de visão, vai depender do que você fizer, tá? É importante, é legal você depois dar uma navegada aqui, mudando essas opções e vendo o que está sendo exibido para cada um, tá? Então aqui é só para dar um overview para vocês. Eu vou voltar para a opção Android, que é o que a gente tem aqui do nosso pacote, né? Do nosso projetinho Android aqui, beleza? Então vamos lá. Nós já falamos da pasta Java. Já mostrei para vocês o pacote exemplo app curso. Então, agora, e a pasta res? O que a pasta res nos indica, né? Vamos lá. Essa pasta res são os recursos do nosso projeto, tá? Lembra que eu falei com vocês que esse arquivo aqui, ó, Activity Main, né?
ele é um arquivo é um XML que vai conter algumas configurações, né, do nosso projeto, beleza? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma opção de visualização de tela. Quando eu escolhi aqui o ActivityMain, eu posso escolher ver só o código, ver tela dividida ou ver o design, que é o que nós estamos vendo aqui. Eu vou pedir para ver só o código, para você poder entender o que eu estou querendo dizer aqui. Pessoal, meu mouse está um pouquinho ruim aqui, tá causando esse efeito aí de como se eu estivesse clicando errado, mas o mouse está meio ruim aqui, depois eu tenho que dar um jeito nisso aqui, tá? Vamos lá. Cliquei em Code, olha só, o meu arquivo ActivityMain, que é a Activity, o XML da Activity principal, olha só, ele tem algumas coisas aqui já de configuração, tá vendo? Qual é o layout, qual é a largura do layout, qual é a altura do layout, o texto que vai ser exibido na aplicação, se a gente colocar ela para rodar, qual é o tipo do layout, isso tudo a gente vai falar aos poucos aqui, à medida que nossos projetos forem avançando, tá? Vocês não precisam ficar preocupados com isso agora. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, nós temos condição de programar o nosso layout, tá? De acordo com as chaves do XML. Então, olha só, esse cara aqui, ó, que é o nosso Activity Main XML, tem algumas chaves aqui de recursos que eu posso utilizar. Olha só, eu tenho, por exemplo, uma pastinha aqui em recursos que se chama Values. Essa pasta Values, ela pode guardar cores, tá vendo? Tem um XML para cores, então eu vou abrir esse XML. Olha lá, aqui tem algumas chaves, né, de cores, beleza? Se eu quiser utilizar já, então é um arquivo de recurso, né, de cores, tá vendo? É um XML de recurso, então a gente tem a pastinha res que vai guardar os recursos aqui do nosso aplicativo. E da mesma forma eu tenho também um arquivinho de strings, tá? Olha aqui o nome do arquivo do aplicativo, né? Melhor dizendo, olha o nome do aplicativo aqui, ó, appname appcurso, tá vendo? Então aqui eu tenho uma chave, né? Que eu posso utilizar. Então muito bem, olha só, nós já entendemos então parte desse processo aqui da estrutura do projeto. Então eu tenho uma pastinha aqui que se chama Drawable. Essa pastinha da Drawable, ela vai guardar aqui, ó, olha aqui, Nick Launcher Background XML, tá vendo? São dois arquivos aqui, né? Se eu abrir esse arquivo aqui, por exemplo, ó, olha só, esse arquivo é o cara que contém os ícones que a nossa aplicação ela pode conter, tá? Então, por exemplo, se eu for para o design aqui, ó, olha só, esse é um dos ícones da nossa aplicação. Então é aqui, por exemplo, que você vai definir, aqui é o background no caso, né? Então você está vendo aqui, ó, tem chaves de background, beleza? Aqui, ó, na pasta MIPMap, nessa pasta MIPMap, aqui eu tenho o IC Launcher, que é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Aqui é o fundo, né, do ícone, beleza? O fundo do ícone. Então você vê lá, por exemplo, alguns ícones em aplicativos Android que você já utilizou e tem um fundinho verde lá. É aqui, ó. É nesse arquivo aqui que foi definido esse processo. Já aqui na pasta MIPMap, eu tenho o IC Launcher, por exemplo. Olha só. Eu tenho uma subpasta chamada IC Launcher com 6 elementos. Quando eu abro aqui, olha que bacana. Em cada arquivo que eu abrir, eu vou ver um tipo de ícone diferente. Olha aqui. Cada um tem uma resolução, né, diferente. Então, olha só. Quando o nosso aplicativo é criado e a gente mantém aquele ícone padrão do Android, né, quando a gente cria esse aplicativo, olha que legal. É daqui que ele vai pegar os ícones para poder apresentar lá na tela, ok? Então aqui, ó, então a gente layout, subpasta de layout aqui, ó, o Activity Main aqui, que é o cara que vai definir o nosso layout, tá vendo? Então essa é a estrutura do nosso projeto.
Depois nós vamos fazer algumas brincadeiras, algumas configurações aqui para vocês entenderem como que a gente vai mexer nesses arquivos aqui dentro dessa estrutura de pastas, beleza? Então olha só, então nós estamos aqui explorando a estrutura de pastas do nosso projeto Android, beleza? Gradle Scripts. Esse Gradle Scripts aqui, ó, tem muita coisa que é definida dentro desses caras relativo ao nosso projeto, tá? Então, vez por outra, nós vamos mexer dentro desses arquivos aqui, tá? Fato é que toda vez que você compila o seu projeto, né, toda vez que você põe o seu projeto para rodar, o Gradle faz algumas coisas aqui, ele já tem umas coisas pré-definidas também, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, em Gradle Properties, vou abrir aqui esse cara. Olha só, aqui tem algumas coisas de configuração, tá? Para você poder, se precisar definir alguma coisa aqui, o Gradle Properties tem essas informações. Você vai ter aqui, ó, Build Gradle, app curso, tá? Você vai ter o projeto e vai ter o módulo, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no módulo app curso, quando eu entro aqui, olha só que coisa interessante que ele me fala. Ele está me falando aqui, ó, qual é o SDK que está sendo utilizado, né? O que é o SDK, né? É o conjunto de ferramentas que foi usado aqui. É o SDK 31. Qual que é a API que nós utilizamos, ó? A 22, não foi? Que nós selecionamos lá, na hora que nós colocamos lá aquele lollipop, né? Foi o 22, tá vendo? Então tem algumas informações aqui que são pertinentes ao módulo. E aqui é o projeto, por exemplo. Olha só. Qualquer configuração que eu precisar definir, olha aqui, ó. Gradle 703 é a versão que ele está utilizando aqui. Então, qualquer configuração geral do projeto é nesse arquivo aqui que a gente vai mexer, tá? Inclusive, falando um pouquinho aqui desse cara, né, desse arquivo aqui, você tem algumas correções que de repente é interessante a gente fazer para resolver alguns problemas de projeto, tá? Por exemplo, se eu estiver utilizando aqui se eu alterar aqui essa versão para a versão 20, por exemplo, tá? Olha aqui, o que ele está falando aqui para mim agora? Os arquivos foram modificados, é necessário sincronizar novamente o projeto. Então eu vou dar um sync now. Quando eu der um sync now aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele vai sincronizar, olha aqui, ó. Ele vai fazer a sincronia do projeto, que ele está entendendo que eu estou usando aqui o SDK 20, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, você consegue resolver, às vezes, conflito de versão, né? Às vezes uma versão que você vai publicar lá no Play Store que está com problema, você vai lá e publica uma versão nova com SDK novo, por exemplo, uma versão abaixo ou uma versão acima, né? É uma forma de você corrigir. Você viu que simples aqui, ele sincronizou e aparentemente não deu problema nenhum, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, ó. Vou sincronizar novamente. Todas as vezes que a gente mexer nesse tipo de arquivo, a gente tem que sincronizar, tá? Então, olha lá, ele vai sincronizar de novo. Eu estou aqui com a versão correta que eu já havia mexido, beleza? Então, isso aqui foi um overview da estrutura de projeto do nosso, de um projeto Android, né, no Android Studio, beleza? Então, assim, não se preocupem, parece muita informação por hora, né, no momento, mas a gente vai aos pouquinhos avançando e mostrando para vocês como que isso é feito, como que vocês vão trabalhar com isso, tá? Vocês vão ver que é uma coisa muito legal, é uma coisa muito bacana, muito simples de fazer, né? A ideia do Android Studio é uma ideia completa, então realmente você vai ser capaz de fazer os seus projetos, fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Então vamos com calma, vamos com
passo a passo, como a gente costuma fazer aqui no canal, colocando as etapas em ordem cronológica e tal, e vamos assimilando essas informações para a gente poder cada vez mais avançar aí nos nossos conteúdos, beleza? Então, por esse vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Valeu!